E aí, tudo bem? O nosso papo agora é sobre a terceira fase do modernismo, a terceira geração do modernismo, que surge em 1945 e vai até os dias de hoje, né? Não há uma data final desse terceiro tempo do modernismo. Agora, em qual contexto a gente está? A gente está no contexto do final da Segunda Guerra, a gente está no contexto da Revolução Cubana, a gente está em um contexto em que problemas sociais vão ser retratados na obra de arte. Vamos tentar entender um pouquinho quais são os aspectos fundamentais dessa terceira fase do modernismo. Então vamos lá. Aspectos fundamentais desse momento aqui são alguns. O primeiro deles que você tem que saber é que no terceiro tempo do modernismo há uma busca dos problemas sociais na obra de arte, o retrato desses problemas sociais. Então, os problemas sociais vão ser retratados aqui. Esse terceiro tempo do modernismo busca também a verossimilhança. E o que é verossimilhança? É você tornar a obra de arte verossímil, você aproximar ela ao máximo do que é a realidade. Exatamente por isso, esses poetas do terceiro tempo do modernismo vão buscar fazer sondagens psicológicas. Para você entender a fundo como é uma personagem. Afinal de contas, se estamos falando de verossimilhança, a gente tem que entender o que é a personagem e como ela é, e para isso não há forma melhor do que fazer uma sondagem psicológica em um personagem. Então, tentar entender a psicologia do personagem. Então, essas obras de arte aqui, elas vão ter muitas tendências intimistas. Ou seja, a intimidade da personagem vai ser bastante explorada nessa terceira fase do modernismo. Agora, quem são os principais autores desse momento da literatura? Os principais autores são três. O primeiro deles é o João Cabral de Melo Neto. O segundo deles é a Clarice Lispector. E o terceiro deles é o João Guimarães Rosa. E a gente vai falar dos três aqui. Vamos começar falando do João Cabral de Melo Neto, o primeiro poeta importante dessa terceira geração do modernismo. João Cabral, que viveu de 1920 até 1999. O João Cabral de Melo Neto, ele é conhecido como o engenheiro das palavras. Porque ele é um cara que é bastante racional. Ele é um cara que valoriza muito o planejamento na construção do poema. Daí você já percebe que vai rolar aqui uma retomada de conceitos de uma estética anterior, da estética do parnasianismo. Então é a retomada do parnasianismo, na valorização da estética na construção do poema. O João Cabral de Melo Neto, ele era um formalista, então. Um formalista ou um academicista, ele valorizava o academicismo, tá? Um formalista ou um academicista, é o João Cabral de Melo Neto. O João Cabral, ele vai falar sobre vários assuntos. Um dos assuntos mais recorrentes na sua obra é a questão da seca, da miséria, da pobreza, né? Então ele vai falar bastante da seca
e da miséria. O João Cabral, ele vai valorizar muito a metrificação, vai valorizar muito os aspectos ligados à forma do poema, e ele vai ser um dos principais poetas brasileiros no uso das rimas toantes. As rimas toantes, que é aquela rima em que há uma coincidência apenas entre as vogais das palavras. O João Cabral de Melo Neto, ele era um cara bastante objetivo, um cara bastante conciso, um cara bastante racional. Ele valorizava o retrato da realidade no seu poema. O texto mais famoso de João Cabral de Melo Neto é um poema chamado Morte e Vida Severina, que narra a trajetória de um retirante, um homem que está fugindo da seca, chamado Severino, que ao longo da sua trajetória vai vivenciar várias experiências ligadas com a morte, vai vivenciar alguns nascimentos. O Morte e Vida Severina é um texto, um grande poema que retrata a miséria, retrata a pobreza, retrata os problemas sociais, retrata a realidade. Então, a gente observa aqui uma obra de bastante crítica social também. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho aí.